Boa noite, amigos internautas do YouTube. Desculpa, eu peço desculpa, tive um probleminha aqui na minha rede social, mas graças a Deus já está tudo sanado e o movimento Pró-Difusão Espírita de Tambaú, em comemoração ao mês espírita e, lógico, também em comemoração ao aniversário do nosso mestre Allan Kardec, no dia 3 de outubro, e, na realidade, o movimento previa realizar vários eventos, mas devido aí à pandemia da Covid-19, que acabou assolando o planeta, ficou decidido realizar uma live palestra com um convidado muito especial, ou melhor, desculpe, convidado especial não, é um amigo irmão, mais que especial, muito querido por todos nós tambauenses. Eu convido para a nossa live palestra, o João Luiz do Nascimento Ramos, que irá nos brindar direto de Cachoeira Paulista, gente, a linda Cachoeira Paulista, com o tema Semeadores de Luz e Esperança. Lembrando, nós vamos tentar, durante a palestra, colher algumas perguntas. Se você tiver alguma dúvida, você, amigo internauta, que a partir de agora vai nos acompanhar, se tiver alguma dúvida, escreva aí para nós a sua pergunta e no final nós vamos tentar repassar para o João, dependendo do tempo, porque eu já atrapalhei demais o nosso querido João. João, seja muito bem-vindo, prazer em revê-lo. Vamos que vamos, João. Grande abraço, boa noite. Tudo bem, João? Boa noite, prazer em revê-lo. O prazer é todo meu, Dito. Prazer poder falar com os nossos companheiros de Tambaú, mas também os internautas que estão nos acompanhando das várias cidades, né, e de vários estados. São companheiros nossos, amigos que nós fizemos contato, compartilhamos a divulgação, né, o cartaz de divulgação, e ficamos muito alegres e felizes com o convite. Nós que já vamos a Tambaú há bastante tempo, né, presencialmente, este ano tendo a oportunidade de fazer a nossa palestra, embora virtual, mas mantendo este nosso contato. Então, quero agradecer a você, Dito, ao João Antônio, ao Arthur, né, que está aí na equipe técnica, e a todos que estão nos assistindo nesse momento, em que vamos aqui traçar algumas palavras, né, tecer algumas palavras, alguns comentários a respeito deste tema, semeadores de luz e de esperança. Muito bem, João. Como eu já disse, João, seja muito bem-vindo e a casa é sua, o espaço é seu. Vamos a esta palestra tão importante, a esse tema tão atual, semeadores de luz e esperança. É com você, João. Queridos amigos, queridas amigas do Movimento Espírita de Tambaú e do Movimento Pró-Difusão Espírita, que realiza palestras para a divulgação do Espiritismo. Senhoras, senhores, companheiros internautas do YouTube e todos aqueles que nesse instante nos assistem. Rogamos a Deus as suas bênçãos, buscando o seu amparo, a sua ajuda, para que nesse instante todos nós sejamos abençoados por Deus, mas também os nossos irmãos em maior sofrimento, aqueles que não só deste momento pandêmico foram atingidos pelo Covid-19, mas aqueles que também têm outras enfermidades, que não só as do corpo, mas as enfermidades da alma, do espírito, aqueles que passam por transtornos psicológicos, emocionais, dificuldades de toda sorte. Irmãos nossos que por aí estão precisando de ajuda. E que nesse momento em que nós aqui estaremos conversando um pouco, esses nossos irmãos possam ser visitados pelos anjos de luz, pelos Espíritos do Senhor, sendo ajudados então de acordo com as suas necessidades e no grau do seu merecimento. Nós aqui juntos formaremos esta corrente de vibrações, esta corrente de amor em favor dos nossos irmãos da terra, estejam eles onde estiverem. E que Jesus nos ampare
hoje, agora e sempre. Nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 9, o evangelista rememorar o momento em que Jesus conta a parábola do semeador. Parábola esta que é conhecida de todos nós, mas que para início desta nossa conversa, uma vez que estaremos falando sobre os semeadores de luz e esperança, nós vamos aqui recordar. Então, buscando o próprio texto de Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 9, nós encontramos: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu ao longo do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus, nesta parábola do semeador, coloca logo no início o semeador saindo a semear. A importância, então, daqueles que se categorizam como semeadores, e semeadores somos todos nós, porque continuadamente, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações, de alguma forma nós estamos semeando nos caminhos. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes são como sementes, vibrações, energias que são lançadas no mundo e que todos aqueles que convivem conosco podem percebê-las, recebê-las, detectá-las, tanto quanto nós podemos perceber e identificar estas sementes que também saem, surgem daqueles com os quais convivemos, que também são semeadores. Todos nós, desta forma, podemos então ser catalogados ou categorizados como semeadores, porque pensamos, porque falamos, porque agimos, e os pensamentos, as falas e as nossas atitudes são energias que tocam o mundo e que constroem as relações no mundo. Jesus diz que o semeador saiu a semear. A importância de não estar parado, a importância de não estar estanque num lugar só, a importância, antes de tudo, de sair de si mesmo, de sair do individualismo, de sair do nosso marasmo, da nossa inércia interior, para que este movimento que nos faz vibrar as fibras mais íntimas do nosso ser, de um ser em mudança, de um ser em transição, de um ser que se locomove dentro de si mesmo, tentando entender o mundo e tentando se colocar no mundo. Mas o sair de si mesmo, saindo do nosso individualismo para a busca do coletivo, a nossa participação que nos faz chegar no outro, a nossa relação com o outro, o ser com o outro, a junção das nossas energias, formando assim o coletivo, a coletividade humana, e as nossas energias jungidas, unidas às energias dos outros, formam então este todo coletivo, a energia coletiva humana, que é a própria realidade da criatura humana na Terra. O semeador saiu a semear. Todos os dias, quando nós saímos da nossa cama ao despertar, estamos semeando. Semeando nos corações daqueles que vivem conosco no lar doméstico, semeando com aqueles que vivem muito próximos de nós, que são os nossos vizinhos,
ou aqueles com os quais mantemos relações, numa relação mais ampliada com a sociedade, na relação profissional, na relação recreativa, na relação religiosa, embora no momento atual, durante esta pandemia, estamos um tanto mais distanciados, mas os nossos compromissos do dia a dia, cotidianos, nas pequenas compras, ou na visita a um consultório médico, ou na ida a algum compromisso social diante daqueles que partem, dos entes queridos, velórios, mesmo que breve tempo, nós estamos, desta forma, a todo instante em contato com alguém. Fora isto, o contato no mundo dos encarnados, daqueles que estão encarnados na Terra, nós mantemos continuadamente o contato com aqueles que estão no plano espiritual, aqueles que já desencarnaram, deixaram a vida terrena e vivem um mundo espiritual. E nós, então, sofremos a influência dos espíritos, tanto quanto nós podemos influenciar também o mundo espiritual. Então, essas energias que falamos há pouco, que saem dos nossos pensamentos, das nossas falas, das nossas atitudes, essas energias também vêm do plano espiritual, tanto de um momento mais elevado, com aqueles espíritos com os quais nos sintonizamos no momento de prece, de uma música boa, de uma música que eleva, durante os nossos bons pensamentos, os nossos estados de meditação, ou também nos nossos estados de loucura, no momento em que somos visitados por pensamentos ruins ou maléficos, quando somos visitados pela ira, pela revolta, pela mágoa, ressentimento, uma situação de rancor, de ódio. Então, a todo instante, nós estamos sendo visitados pelas mentes daqueles com os quais convivemos, seja no plano terreno ou no plano espiritual. Tanto quanto também estes seres espirituais podem receber a nossa mensagem, esta nossa energia que parte de nós. Então, nós vivemos neste mundo de conexões energético-magnético espirituais. Como semeadores, estamos semeando a todo instante, ou seja, lançando sementes. Jesus diz na parábola que algumas dessas sementes caíram ao longo do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Muitas dessas nossas energias, desses nossos pensamentos, dessas nossas falas, dessas nossas atitudes, é como que se caíssem ao longo do caminho. Coisas que nós dizemos às vezes sem importância, pequenos pensamentos que surgem na nossa cabeça, na nossa mente, mas de alguma forma eles têm sim também uma relação com o mundo, né? Porque se foi pensado, se foi falado, se fez parte do nosso comportamento, tem sim um efeito. Nós estamos sempre originando estas vibrações, estamos sempre provocando essas energias e, de alguma forma, elas trarão algum efeito, estarão causando alguma situação, seja uma mais favorável, uma benéfica, uma positiva, ou uma sensação ou um efeito nocivo, ruim. Daí nós nos preocuparmos com a nossa condição de semeadores e de continuadamente estarmos em atividade. A atividade mental, a atividade da oralidade, da nossa fala, da nossa conversa, a atividade corporal, comportamental, a tomada de atitude, né? Jesus diz que, segundo Mateus, que algumas sementes caíram entre as pedras, né? Ali havia pouca terra, elas germinaram logo, mas quando cresceram, o sol as queimou. Nós temos variadas ocorrências nas nossas vidas, circunstâncias que envolvem o nosso existir, né? Vivemos certas situações de uma maneira circunstancial, de uma maneira quase que imediatista, porque queremos ver resultados rápidos e nem sempre trabalhamos na profundidade. Estamos, antes de tudo, né, de falar da nossa condição de semeadores de luz, de esperança, estamos tentando fazer aí os requisitos do semeador,
Aquele que vive a vida muitas vezes por viver, que existe por existir, fala por falar, pensa por pensar e não se aprofunda na sua própria relação consigo mesmo, antes de tudo na sua relação com Deus, com o divino. Somos filhos e filhas de Deus. Então nós temos esta relação com o divino, com o nosso Pai, e esta é inclusive a finalidade, ou este é o objetivo da religião, religar a criatura ao Criador, religar o filho, a filha ao Pai. Então, buscarmos esta maior profundidade da nossa própria relação com o divino, da nossa própria construção. Estamos sempre em construção, diuturnamente estamos nos construindo, porque somos criaturas incompletas. Por sermos incompletos, criaturas inacabadas, nós erramos, tropeçamos, caímos, nos machucamos. Muitas vezes voltamos a cair no mesmo ponto, tropeçamos nas mesmas armadilhas que nós mesmos criamos e muitas vezes insistimos teimosamente em tomar o mesmo caminho ou o mesmo atalho, porque queremos nos ver livres logo daquela situação, porque queremos resolver logo a questão e as tocamos de forma superficial, sem esta profundidade. Como seres da luz, como seres criados para a vitória, para o amor, para a felicidade, Deus embutiu em nós as potencialidades. Essas potencialidades que vão emergir, que vão germinar, que vão crescer, que vão desenvolver conforme o nosso amadurecimento psicológico, o nosso amadurecimento emocional, o nosso amadurecimento espiritual. Jesus diz na parábola que algumas sementes caíram entre os espinhos, e esses espinhos crescendo, as sufocaram. Nós deixamos em muitas das ocorrências das nossas vidas que as dificuldades, as adversidades, os imprevistos, tomem conta, e nós então nos deixamos levar, vencidos pelas próprias dificuldades. É preciso enfrentar os obstáculos, é preciso saber viver, sabendo então que todos passamos por dificuldades, que são os nossos testes, que são as provas pelas quais precisamos passar até para que possamos envolver o nosso crescimento. Nós crescemos quando amadurecemos, e este amadurecimento depende do exercício contínuo da nossa própria relação conosco mesmo, antes de tudo para com Deus, mas também para com o outro, na nossa relação da convivência humana. Aprendemos com o outro aprende conosco, somos eternos aprendizes, somos alunos da vida, E Deus nos enviou Jesus, o nosso mestre, para nos oferecer a boa nova, o evangelho redentor. Então, quando nós nos sentirmos sufocados pelos espinhos do caminho, pelas pedras, pelas dificuldades, pelos imprevistos, e estejamos a ponto de vacilar, desacreditar, e perdermos o interesse até pela própria vida, deixarmos a vida tocar, sem dar o nosso conteúdo, a nossa parte, a nossa cota, o nosso quinhão, porque nós viemos para isso, para darmos da nossa parte, é preciso então buscar o Evangelho, a aplicação do Evangelho do Cristo em nós mesmos. Disse-nos ele: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso, pacífico, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo que é leve. Então, quando os espinhos estiverem por nos sufocar, quando sentimos que as pedras nos tocarem na intimidade, dos nossos corações, e nós sofrermos então na alma, que são os sofrimentos da alma, as dores da alma, momentos em que nos causam até enfermidades, dores que se tornam físicas, mas que são, antes de tudo, dores psicológicas, Pensamentos que não saem das nossas cabeças, pensamentos que se avolumam, o pessimismo, uma sensação de derrota, as perdas, as lembranças de momentos tristes, sentindo um vazio existencial, uma dificuldade por continuar o caminho, uma tristeza, um desalento, uma desolação
moral, nós precisamos prosseguir, buscarmos em Deus, na fé em Deus, que é nosso Pai, que está sempre conosco, e em Jesus, no seu Evangelho, nesse mestre, nesse amigo, nesse irmão maior, que a todos nós envolve com as melodias suaves de paz e de luz. E aí, o evangelista diz que Jesus então narrou que algumas dessas sementes caíram em boa terra e elas germinaram, produziram de 100, 60, 30 por um. Todos nós somos capazes de produzir as nossas produções criativas, artísticas, relacionais com o mundo. Nós somos também esses semeadores e esses produtores, né? Vamos cultivando na intimidade dos nossos corações, no exercício da própria liberdade, do nosso livre-arbítrio, do livre agir, do livre pensar. O que estamos construindo para nós? Quais são as nossas relações com o divino? Como estamos buscando a Deus? De que forma estamos nos utilizando do Evangelho para que ele nos favoreça e seja então para nós um verdadeiro oásis de ternura e de paz no momento em que nos sintamos na travessia de um verdadeiro deserto, os desertos da alma, em que temos fome, em que temos sede, a sede de paz, a fome de luz, a fome de amor, a sede de sermos aquilo que queremos ser, criaturas melhores, sermos felizes, sermos entendidos, sermos compreendidos, sermos notados, sermos valorizados. Os outros também querem isso. Aqueles com os quais convivemos dentro de casa e nas nossas relações sociais, profissionais, recreativas, lúdicas, também querem isto, porque os seres humanos têm as suas fomes, têm as suas necessidades, as suas carências. Todos temos as carências afetivas, as carências psicológicas, as carências emocionais. Então, tanto quanto nós queremos ser identificados, notados, reconhecidos, valorizados, o outro também quer a mesma coisa, né? E estas sementes caindo em boa terra vão produzindo então em nós esse gosto pela vida, o gosto pelo viver, por levantar da cama cada manhã, certos de que temos um dia a enfrentar, um dia que está para todos nós reservado para que sejamos felizes. Embora nós possamos encontrar momentos difíceis, dificuldades de toda sorte, fases complicadas que todos passamos, mas o certo é que ao despertar a cada manhã, com a nossa reconexão com o dia, nós ali estamos buscando então, na relação com o divino, na relação com Jesus, na relação com a vida, estas sementes de luz e de esperança. Nós já aprendemos isto com a doutrina espírita, né? Que devemos ser cooperadores com Cristo, semeadores de luz de esperança. Mas é claro que para que possamos oferecer isto ao mundo, à vida, aos outros, nós precisamos também nos cuidar. Este é um tempo de cuidado, né? Este é o momento em que, distanciados uns dos outros, nós diminuímos as nossas relações com tempo maior para pensar, com tempo para cuidar das nossas perdas e dos nossos ganhos, para cuidarmos das nossas mazelas, das nossas fobias, das nossas neuroses, para meditarmos um pouco mais sobre a vida. Todos nós estamos tendo tempo para este cuidado, porque o semeador sai e deve sair a semear, mas o semeador também precisa se cuidar, né? Conhecendo os seus pontos nevrálgicos, aquilo que ainda nos incomoda, aquilo que em nós ainda é um ponto difícil, que nós não estamos conseguindo nos desvencilhar dele, porque são emoções, sensações que fazem parte da natureza humana, né? Alguns sentimentos que Joana de Ângeles, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, chama de sentimentos, de gigantes da alma, porque se agigantam dentro de nós. E aí os ciúmes, o melindre, a ira, o rancor, o ressentimento, a raiva, a tristeza, emoções, sensações que todos temos e que muitas vezes, num dia só, temos várias delas. Nós às vezes amanhecemos bem,
Depois do café já não estamos bem, antes do almoço pioramos, enlouquecemos, depois melhoramos de novo. E neste mundo, então, de conexões com outro, e agora distanciados fisicamente, mas através do contato com as redes sociais, nós somos visitados pelas imagens que os outros colocam, pelos posts que são divulgados, né? Pelas mensagens que nos chegam, muitas delas boas e muitas delas que nos convidam à revolta, ao desânimo, à descrença. Que mensagens temos nós divulgado? Que mensagens temos nós multiplicado através das redes sociais, que é um mundo da tecnologia, né? Chamadas TICs, as tecnologias de informação e de comunicação. Nós exercemos uma influência sobre as pessoas, sobre aqueles que nos assistem, sobre aqueles que nos ouvem, sobre aqueles que recebem as nossas mensagens. Essas energias vão causar, vão originar uma espécie de situação no seu campo mental, no seu campo psicológico, no seu campo emocional, no seu campo relacional, no seu campo pessoal, intrapessoal e interpessoal. Então vejamos a importância dessas conexões e a importância da semeadura neste tempo atual. Os discípulos com Cristo caminhavam, né, para aquelas terras, por aquelas regiões, levando a mensagem e procurando levar uma mensagem de luz, de esperança, de verdade, a verdade imortalista, a vida espiritual, falando sobre o amor de Deus, né, e se transformaram de simples pescadores em pescadores de almas. Nós somos hoje convidados, como pescadores de almas, a sermos também semeadores, semeadores de luz, semeadores de esperança, porque a humanidade precisa disso. Nós vivemos um momento ímpar, né, da chamada separação do joio do trigo, um momento transicional planetário de mudanças, de transformação moral. Cada um dá do que tem, cada um fala do que está cheio o seu coração, cada um faz brotar de si mesmo da sua própria realidade espiritual, emocional, psicológica. E aí encontramos pessoas mais amadurecidas, encontramos pessoas um tanto imaturas, encontramos pessoas mais conscientes dos seus deveres, das suas tarefas, das suas finalidades existenciais, e encontramos aqueles um tanto ainda inconscientes do viver, que aí vão deixando as coisas acontecerem, vão falando, como se costuma dizer, o que dá na telha, o que dá na cabeça, descompromissados com a vida, descompromissados com a própria realidade existencial. Mas quando nós não sabemos espíritos imortais, seres reencarnantes, filhos e filhas de Deus, irmãos de Jesus, olha só a categoria, né, que nós já sabemos, que já tomamos conhecimento disto. Filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs de Jesus, seres imortais e reencarnantes, cuja reencarnação tem como escopo a bênção do recomeço, uma nova oportunidade, a chance de reconstruir, de refazer, de retomar, de reconciliar, né? Então, o prefixo re, com a nova oportunidade, com a nova chance. Isso nós temos todos os dias, todas as horas, a cada instante. A vida é plena de oportunidades e Deus nos dá a todos nós essas oportunidades valiosas. Naturalmente, este aprendizado, estas sementes da Boa Nova, também cairão em nós, conforme a parábola, e dependendo da nossa maturidade, do nosso estado de consciência, de despertamento, da nossa natureza emocional, do momento em que nós estamos vivendo, estas sementes estarão também caindo em nós ao longo da terra, os pássaros virão e poderão comê-lo, ou seja, perderemos as oportunidades. Ou estarão caindo entre as pedras, e aí, sem a profundidade, o sol queimará, perderemos as oportunidades. Ou estarão caindo entre os espinhos, os momentos em que passamos das dificuldades, e aí nos perderemos em nós mesmos, e mais uma vez deixaremos passar a oportunidade. Ou cairão em boa terra, o momento em que nós estamos mais solícitos,
momento em que nós estamos realmente buscando o nosso aprendizado e nos abrindo para este caminho. É preciso abrir o próprio coração, é preciso abrir a própria mente para aceitar as coisas, não é? Então, esta autoaceitação, a aceitação do outro, a aceitação das ocorrências que envolvem, que permeiam a nossa vida, né? A nossa relação com o mundo, a compreensão daquilo que nos acontece, daquilo que envolve a nossa existência, a nossa relação com o outro, e buscando cada vez mais este aprendizado. Todos os dias nós podemos aprender. A partir de então, quando nós nos sabemos semeadores de luz e de esperança, ou seja, podendo contribuir com a divulgação das verdades imortalistas para gerar a esperança no outro, daqueles que estão famintos de paz, sedentos de luz, daqueles que estão atravessando também os seus momentos desérticos na alma, daqueles que estão a ponto de tombar ou desistir da luta, daqueles que cansados, aflitos, sobrecarregados, pensam em desistir. Vejamos o número de suicídios, né? E até mesmo entre jovens, idosos, aqueles que estão buscando ainda soluções rápidas, imediatas para os seus problemas e se envolvendo em crimes, em situações difíceis. Então, cada vez mais nós estamos presenciando, através deste mundo tecnológico, né, deste mundo globalizado, das nossas conexões com o mundo em tempo real, as situações que envolvem o mundo atual. De que forma nós podemos ser, então, estes semeadores de luz e esperança? Jesus disse: brilha a vossa luz. Então, fazer brilhar a nossa luz, uma luz que surge dos nossos corações, que parte das nossas almas, uma luz que realmente vai fazer com que o nosso caminho, o caminho daquele que caminha conosco, daquele que prossegue na senda evolutiva conosco, também se ilumine. Nós somos responsáveis pela nossa autoiluminação, mas também somos responsáveis pela luminosidade que nós podemos promover pelo caminho, a fim de que outros que se encontram na escuridão possam enxergar aquilo que nós já enxergamos. Então, este é um processo, né, da nossa relação com o mundo, e quando nós encontramos a nossa finalidade existencial. Não existimos no mundo à toa. Todos nós temos uma finalidade, nós não estamos aqui sem um objetivo, né? Nós encarnamos, reencarnamos, voltamos ao mundo, é uma fase transitória, planetária, difícil, mas é um momento que está a depender destes semeadores de luz de esperança. E hoje, então, com esses recursos tecnológicos, né? A palma da nossa mão com o celular, com as nossas... com todos os grupos, né, que nós participamos nas redes sociais, podemos levar ao mundo, podendo levar ao mundo esta mensagem de esperança, levar à luz. Joana de Ângeles fala sobre as sombras individuais e as sombras coletivas. Sombras individuais que são ainda os nossos problemas, as nossas dificuldades, aquilo que toca os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e que nos deixam, às vezes, nas sombras. E nós todos estamos querendo ver a luz também, né? E promovendo a luz em nós. E as sombras coletivas, quando a humanidade passa também por esses momentos difíceis, por esses momentos complicados. Então, nós estamos vivendo num verdadeiro, eu costumo chamar de caldeirão de experiências, estamos vivendo num verdadeiro caldeirão de experiências, um laboratório de emoções, trabalhando o nosso psicológico, trabalhando o nosso emocional, e precisamos aproveitar do conteúdo de espiritualidade que já temos. A espiritualidade que não depende de religião, mas depende de uma filosofia de vida que nós seguimos, que pode estar, sim, de acordo com determinada religião. A doutrina espírita é uma filosofia de vida, de bases científicas, consequências morais, que nos apresenta um roteiro sublime, né? Um norte, uma bússola que nos dá, para o prosseguimento da luta, condições de nós continuarmos caminhando, porque nos apresenta os referenciais, os alvos de felicidade que nós estamos buscando e que estarão a depender das nossas decisões firmes, das nossas decisões mais seguras, resolutas, né? Do nosso papel de semeadores que saíram a semear,
que colocaram os pés no caminho e que estão dando da sua parte a partir das nossas potencialidades, dos atributos que já temos, das condições que já temos. Todas as temos. Embora tenhamos ainda alguns sentimentos em desalinho, embora tenhamos ainda algumas questões mentais, psicológicas a serem acertadas, né? Mas nós temos condições de promover esta luz, semeando luz e esperança nos corações humanos. Há tantas pessoas passando por sofrimento, encontramos tantas dores pelo mundo, tantas pessoas com tantas questões, com questionamentos, interrogações, e nós temos respostas, não é? Que a doutrina espírita, como terceira revelação, através do trabalho ímpar de Allan Kardec, do Espírito de Verdade e dos espíritos que compuseram a codificação, né? Um trabalho que divulga a vida do espírito, a sua sobrevivência pós-morte, a reencarnação como esta alavanca para o progresso, para a evolução, o lema fora da caridade não há salvação, o despertamento individual de cada um de nós para que a coletividade desperte para a necessidade de mudança que fará com que nós possamos atingir um mundo novo, um mundo melhor, uma terra onde se instale um plano de luz, né? Onde se instale o reino de amor, o reino de Deus entre as criaturas humanas na Terra. Então nós vivemos este momento ímpar, onde mais uma vez a humanidade passa por uma fase, dentre das muitas fases que já passou, para que possa despertar, para que possa crescer, né? E para que possa encontrar um caminho, deixando os atalhos, deixando as estradas que já ficaram para trás, para buscar os caminhos reais que possam solidificar em nós a nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa felicidade. Então, esta parábola do semeador, nos convidando a que sejamos semeadores de luz, de esperança, saindo a semear e nos utilizando dos recursos que temos, né, hoje na modernidade para semear esta luz. Estamos vivendo agora este momento aqui em que estamos transmitindo através da nossa imagem, da nossa fala, algumas sementes. Estamos lançando sementes. As sementes estão chegando dos corações através deste processo tecnológico, não só para Tambaú, como para várias cidades e vários estados de companheiros nossos que estão nos assistindo e daqueles que nos assistirão, porque a palestra fica gravada, não é? Na rede social e as pessoas poderão se utilizar, poderão compartilhar, poderão multiplicar e estas sementes irão germinar. Então é o nosso papel, a nossa finalidade de contribuir neste mundo atual, neste momento em que todos estamos precisando de luz e de esperança, e em que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, nos permite que nós possamos agir assim, como discípulos redivivos do Cristo neste novo tempo, divulgando a mensagem, repartindo o pão como Cristo repartiu na última ceia, para que o evangelho chegue àqueles que têm fome, os que têm fome de pão, os que têm fome de luz, os que têm fome de paz, os que têm fome de ser, os que têm fome de amor. Para que nós sejamos estes semeadores de luz, de esperança, contribuindo com Cristo, para que aqueles que não têm essa esperança possam voltar a ter. Aqueles que estejam sem fé possam novamente se afervorar na sua fé, buscando um sentido para a sua existência, não desistindo de viver. E aqueles que se encontram na escuridão possam ver a luz, fiat lux, e quando a luz se faz, nós voltamos então a enxergar, que ouçam os que têm ouvidos de ouvir, e que possam ver os que têm olhos de ver, e que assim continuemos o nosso trabalho em nome de Deus, em nome do Cristo, em nome do Evangelho, semeando a luz e semeando a esperança. Muita paz. Tá. Muito bem. Ouvindo esta aula tão clara,
esta palestra tão lúcida. O João Luiz, cada fala, cada visita, a cada contato, ele renova as nossas esperanças. E eu estou pensando aqui, João Luiz, enquanto você falava, enquanto você fazia a sua palestra, semeadores de luz e esperança. Estamos vivendo um momento um momento fantástico, um momento fascinante da tecnologia, como você citou, falamos para Tambaú, falamos para outras cidades, outros estados, outros países, amigos espíritas acompanhando, se não dá para acompanhar hoje à noite, pode acompanhar amanhã, pode acompanhar depois. E eu fico com uma interrogação: o que eu estou semeando? Eu poderia aproveitar toda essa tecnologia, todo esse aparato, tudo isso para semear o que o nosso mestre nos deixou, deixar vir a mim as criancinhas, fazer para o próximo o que você quer que ele faça a você, e tantos outros ensinamentos. Infelizmente, acho que estou pecando um pouco, João. Infelizmente. Nós estamos num momento de aprendizado, não é, o dito? E estamos com tempo para isto. Né? No momento em que nós nos achávamos sem tempo, fomos colocados de alguma forma dentro das nossas casas, com atividades mais íntimas ou intimistas, não é? Mas com oportunidades para leitura, com oportunidades para assistirmos vídeos, palestras, para compartilharmos e também para gravarmos mensagens aos nossos amigos, né? Muitas mensagens nos chegam de bom dia, de boa tarde, de boa noite, mensagens importantes daqueles que são nossos amigos em particular. Mas existem nessas redes sociais muitos daqueles que estão realmente, como eu disse, com fome, com sede, né? Desta luz, dessa esperança, deste conhecimento, e nós somos responsáveis. Então não é realizar o proselitismo, né? O chamado proselitismo de arrastamento, querendo que se tornem todas as pessoas espíritas. Na verdade, as pessoas precisam estar nas suas religiões, onde elas se sentem bem, onde elas precisam seguir as suas vidas conforme estão seguindo e conforme se sentem felizes. Mas o Espiritismo veio para trazer esta contribuição, né? Falando de Deus, que é Pai e Criador, falando da imortalidade da alma, da mediunidade, da comunicabilidade dos espíritos, falando da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, dando um sentido à nossa evolução. Então é preciso que o movimento, que o espiritismo seja realmente divulgado e propagado, porque ele representa este alimento certo neste momento de muitas fomes. Bom, Arthur, eu não sei como que o João Luiz está com o tempo, está podendo se alongar um pouco mais. Eu não sei se você vai permitir a abertura aí para que alguns nossos amigos façam algumas perguntas, Arthur. Então tá. Não, tudo bem. Eu quero, de coração mesmo, agradecer ao João Luiz. Todas as vezes, há muitos anos, o João Luiz, todos os anos, vem a Tambaú. Nós sabemos da distância de Cachoeira Paulista, a linda Cachoeira Paulista. Mesmo assim, o João Luiz sempre disposto, sempre disponível, com um coração enorme. Ele vem sempre aqui conosco, nos brindar com as suas palestras como essa. Eu tenho certeza, nós estamos com algum probleminha ainda aí na questão do áudio, na questão da digitação e tal, né? Mas eu tenho certeza que os amigos que acompanharam vão acompanhar novamente, e aqueles que não puderam acompanhar vão acompanhar essa aula, esta palestra, essa live palestra Semeadores de Luz e Esperança. João Luiz, parabéns, muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando, lhe dando forças para você continuar a semear a sua luz e a sua esperança. Obrigado, amigo. Uma boa noite. Agradeço você, Dito, agradeço o Arthur, né, que nos ajudou aí na técnica, o João Antônio, que fez o contato. Eu queria, então, para encerrar, no momento em que nós estamos assistindo muitas mortes, né, de amigos nossos, de conhecidos nossos, ou daqueles mais distantes, mortes coletivas, trazendo uma mensagem de esperança,
aqui divulgarmos um poema uma poesia que nós escrevemos em 1981, chamada Onde Estão, para que chegue a esses corações. Pergunta a terra, ante a separação, para onde vão os mortos, afetos de um coração? Onde estão? Os homens clamam em coro, onde estão nossos queridos, amores de tempos idos que o vento breve levou? E o fim do viajor, mergulhando no infinito, seria a lápide fria, as inscrições do granito? Retratos esmaecidos, vestes guardadas, recantos santificados, portas trancadas, as cadeiras reservadas, objetos ilesos, cordões de ouro em caixas de veludo mortos, presos, onde estão? E neste quadro sombrio, que reflete o desalento, nas cores do mausoléu, na moldura da tristeza, revoltas e desencantos, blasfêmias, dores, martírios, flores, tristezas, rosas, cravos, palmas, lírios, onde estão? Uma resposta desponta, soerguendo os corações, levantando os homens, quebrando desilusões. Uma doce melodia ecoa nas paragens do infinito, é a doutrina dos espíritos que esclarece, consola e vivifica. Onde estão? Com bom senso proclama a voz eterna da bondade e da justiça. A morte não existe, o espírito persiste, a individualidade sobrevive. O desencarne do espírito é apenas o voltar à pátria espiritual para de novo à vida retornar. A lei da reencarnação é a grande oportunidade que o Pai Supremo concede por bondade, justiça e caridade. Onde estão? Na saudade compreensiva, na lembrança serena, na voz de um conselho amigo, na intuição amena, estão por aqui, perto do coração, na esteira da eternidade, o mais propriamente estão. Muita paz a todos, boa noite.